Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. A palavra santificação, ou a palavra santificar, ela vem do hebraico. E a palavra hebraica para santificação é a palavra kadosh. Inclusive tinha uma banda de louvor e adoração ao Senhor há alguns anos, principalmente na década de 90, chamada Banda Kadosh. Não sei se vocês lembram disso daí. E essa banda Kadosh deu nome à banda utilizando-se desta palavra que aparece no Antigo Testamento, no texto em hebraico, e esta palavra é traduzida para o português como consagração, como separação, como santificação, como se santificar. Então a palavra em hebraico para santificação é a palavra kadosh. No Antigo Testamento, kadosh era utilizado para tudo aquilo que era apartado. Por exemplo, quando o Senhor, ele vinha na viração do dia e ele se reunia num determinado momento, em um determinado lugar do Jardim do Éden, com o homem, ali estava esta consagração, esse kadosh. Quando o Abel, ele separou a melhor oferta para Deus, nesse ato de separar, nesse ato de preparar, de consagrar, de dedicar, de tornar exclusivo, está ali o kadosh. Quando Deus, ele andou com Enoque e durante 300 anos, Enoque foi dedicando, foi tornando exclusiva a sua vida para Deus, naquela caminhada de Deus e naquele ato de Enoque, tornar a sua vida exclusiva para Deus, ali está o kadosh, ali está o separar, o consagrar. Quando Deus, ele vai derramar o dilúvio sobre a terra, mas para não dizimar toda a humanidade, Deus separa uma família, que é a família de Noé, que era o Noé, sua mulher, Sem, Cã e Jafé, ali naquele ato de separar, de tornar exclusivo, de singularizar, de consagrar, de santificar, está o kadosh. Depois Deus vai em Ur dos Caldeus e chama o Abraão. E o Abraão vivia dentro de um contexto de politeísmo, onde se cultuavam muitos deuses, existiam muitas imagens. Aliás, a terra de Ur dos Caldeus, que é a Mesopotâmia, que é atual Irã e Iraque, a terra da Mesopotâmia, a terra de Ur dos Caldeus, era uma terra tão corrupta que havia uma divindade para cada coisa, e uma divindade para cada dia do ano, e uma divindade para cada situação que o homem tinha que viver, de tanto politeísmo. O panteão de divindades caldaicas era um panteão vastíssimo, talvez se comparando ao panteão hindu, que atualmente lá no hinduísmo tem mais de 3 milhões de deuses, porque num aspecto mais generalista, tudo é Deus dentro do hinduísmo. Então, é desse ambiente de promiscuidade espiritual que Deus vai chamar Abraão, tornar Abraão exclusivo, e Abraão vai dedicar, Abraão vai tornar-se separado, Abraão vai tornar-se propriedade
particular de Deus, e ali está o Kadosh. Quando Deus chama o Abraão lá em Gênesis 15 e fala para ele: Abraão, vou fazer uma aliança com você e você deve me apartar todos os homens da casa. E nós temos uma palavra mais direta para os homens lá em Gênesis 15, quando fala assim, ó, todos os homens você deve apartar, e os homens devem ser o quê? Circuncidados, quer dizer, tinha que tirar aquela pele do prepúcio que cobria a glande peniana através de um processo cirúrgico, e ali, naquele ato, Deus estava dizendo: eu vou separar os homens e eu vou separar a nação de Israel como uma nação sacerdotal. Na aliança abrâmica, na aliança com Israel, na aliança através da circuncisão, está o Kadosh. E aí depois Deus vai chamar dos filhos de Abraão o Isaac, e vai estabelecer o Kadosh com o Isaac, que é essa separação, esse tornar exclusivo, essa dedicação integral ao Senhor da vida, do plano, da história, entende? Dos valores, da condução. Aí nós temos lá, por exemplo, o Isaac vai ter ali o Esaú e o Jacó, e Deus vai tomar o Jacó e vai tornar o Jacó santificado. E aí o Jacó vai ter muitos filhos, e Deus vai tomar o José e vai santificar, separar, singularizar o José, revelar sonhos para ele, manifestações. E o próprio José, nos ambientes de tentação, por exemplo, quando José está entre os seus irmãos, ele não se mistura com os seus irmãos. Quando José está lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar vem seduzi-lo, vem ali sensualizando na sua direção, mas ele é um homem separado, a sua conduta é separada, ele é a própria expressão da consagração a Deus. Então ele se isola daquela prática pecaminosa, libertina, extremamente ilícita e promíscua, né? Cheia de licenciosidade que havia ali no Egito. E aí ele vai para a cadeia. Lá na cadeia, o José também mantém a sua exclusividade, a sua consagração, a sua separação. Depois Deus vai tomar dentre os hebreus no Egito o Moisés, e vai dizer para os pais de Moisés, Joquebede e Anrão, dizer: olha, eu sei que você teve a Miriam, deixa ela lá. Eu sei que você teve o Arão, deixa ele lá. Mas esse Moisés aqui, eu tenho uma obra especial com ele. Eu quero que ele seja o Kadosh, ele seja o separado, ele seja o exclusivo. E o Moisés, durante a sua vida, vai dedicar-se ao Senhor, vai dedicar-se à palavra de Deus, vai dedicar-se àquilo que Deus revelou para Israel até então. Ele vai depois escrever um texto e ser aquele que é o símbolo da consagração e do Kadosh de Deus naquela geração. Durante a caminhada de Israel no deserto, muitos judeus se misturaram com aquele povo que eles tinham trazido do Egito. Os irmãos se lembram que Deus falou: Moisés, é para você sair do Egito, mas não é para levar o populacho, não é para levar o vulgo. O que é populacho? O que é vulgo? O que é esse povo que Deus não quer que aconteça com Israel uma miscigenação, uma transetnia? Deus não quer que misture, porque Deus é Deus de um povo só? Não, é porque conforme aquela mistura, aquela associação, aquele pacto, aquela proximidade, aquela relação, como consequência natural, a nação de Israel vai importar para si costumes, vai importar para si paganismo, vai importar para si sincretismo, vai importar para si coisas de outros povos e de outros deuses e culturas que ofendiam o caráter e a natureza de Deus. E aí Deus vai falar: olha, Moisés, eu não quero que você leve, mas houve ali por parte de Moisés, por parte de Arão, uma permissão, e aquele povo foi misturado com Israel. E durante a caminhada desértica, por diversas vezes, a nação de Israel ouviu esse povo estrangeiro, importou desse povo para dentro da nação idolatria,
todo tipo de injustiça, todo tipo de associação com coisa que não agradava a Deus, e aí então Deus dizimou muitos dos judeus no deserto. Inclusive, segundo aos Coríntios, capítulo de número 10, 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz: irmãos, vejam o testemunho de Israel. Por quê? Israel estava debaixo de uma nuvem, Israel tinha uma coluna, Israel comeu o pão do céu, Israel bebia de uma rocha que dava água, Israel saciava-se com a glória de Deus, mas apesar disso, alguns deles não se mantiveram purificados, separados e consagrados. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quer dizer, Deus pune Israel exatamente quando Israel não se separa, mas no meio daqueles que se misturam, existem aqueles que não cedem e se mantêm separados para a glória, honra e louvor do Senhor. Quando finalmente o Moisés morre, Israel vai entrar na terra de Canaã, e aí então quem vai liderar vai ser Josué. E a primeira coisa que o Josué ouviu de Deus foi a seguinte: Josué, eu quero separar aqui um povo consagrado, um povo que olha para o mundo, olha para o pecado, que olha para as tentações, as provocações, olha para as oferendas e ofertas do mundo, mas ao olhar, e mesmo que a sua carne deseje, esse povo luta contra e se volta para mim. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E aí então a santificação acontece, eles se circuncidam, eles voltam a celebrar a Páscoa, eles renovam as alianças com o Senhor, e a história de Josué continua. No período dos juízes, muitas vezes Israel caiu dessa consagração, Israel caiu desse estado de separação, desse estado de exclusividade. E aí, irmãos, vocês conhecem, os irmãos aqui que são de Bíblia, conhecem o que aconteceu ali no período do juízo. Cada um fazia o que bem lhe parecia aos olhos, e aí você batia o olhar e dizia assim: bom, Deus não tem gente aqui que se consagra, mas de tempos em tempos Deus levantava alguém, um herói de Deus, que rompia com o pecado, que voltava-se para Deus, que se humilhava diante do Senhor, que renovava a aliança, e o Deus de toda graça, de toda misericórdia, de toda generosidade, se manifestava e levantava como libertador. Isso foi se estendendo até no período dos reis. Aí quando houve a divisão do reino, tanto em Israel do norte quanto em Israel do sul, nós vamos ver aqui ou ali profetas de Deus, que são homens que têm uma vida de forma exclusiva, homens que têm uma vida de forma dedicada, sacerdotes fiéis a Deus, que têm uma vida de serviço para o Senhor. E aí aquilo vai se estendendo até chegar o período do cativeiro assírio, e lá na Síria, mesmo no meio do cativeiro assírio, a nação de Israel ali, no meio da nação que estava cativa, existiam pessoas que buscavam a Deus. Aí veio o cativeiro babilônico, o reino de Judá foi para a Babilônia. Lá na Babilônia, há quem olhasse e dissesse assim: aqui o povo não tem razão para se santificar. Por quê? Porque estão vencidos na guerra, empobrecidos, em terra estreita e perdendo a identidade. Mas naquele contexto onde tudo era contrário e os reveses eram aos montes, naquele contexto que era inóspito, naquele contexto de violência, de agressão, naquele contexto de expropriação e expatriação, naquele contexto que a própria identidade de Israel era questionada, porque os homens de Israel tinham seus nomes mudados, mas naquele contexto ali, aleluia, glória a Deus, nós encontramos um jovem chamado Daniel, que diz: eu não importa se eu estou na Babilônia, não importa se eu estou no palácio, não importa se o meu povo está pobre, não importa se nós estamos expropriados e expatriados, não importa, eu vou dedicar a minha vida exclusivamente ao Senhor, e eu não vou me assentar para comer, aleluia, e desfrutar dos manjares do rei.
É claro que se estabeleceu ali uma perseguição religiosa. E aí o rei mandou levantar uma estátua, e alguém diria assim: ah, mas nesse contexto aqui é muito difícil manter o kadosh, manter a separação, manter a exclusividade, é muito difícil. Mas aí Deus levanta lá 3 jovens, Misael, Azarias e Ananias, que tinham já os seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí quando levantaram a estátua, disseram: todas as 120 províncias comandadas por Nabucodonosor e toda a sua dinastia, todas as províncias deveriam se prostrar. Mas de repente, no meio da multidão, vê-se ali 3 luzeiros de Deus, 3 homens consagrados, 3 kadoshis de Deus, aleluias, aleluias, que não se dobram, que não baixou a cabeça, que levantam os olhos e dizem: há um Deus nos céus, há um Senhor absoluto e glorioso nos céus, e só diante dele se prostrará, e só diante dele prestará culto ao Senhor exclusivamente. Eles são lançados lá, aleluias, na fornalha, mas lá na fornalha vem o Senhor. É o 4º homem da fornalha, que anda com aqueles que se consagram. É o 4º homem da fornalha, que livra aqueles que se consagram. Aleluias, glória a Deus. Isso vai se estender depois no Império Medo, depois isso vai se estender no período intertestamentário, interbíblico, e lá no período interbíblico, você diz assim: bom, nesse período aqui, onde o último dos profetas, Malaquias, morreu, até que chegue o Novo Testamento, nesse período, 400 anos, não tem santificação. Mas ali no meio daquele povo, Deus vai levantar ali um homem chamado Judas Macabeus. E o Judas Macabeus vai fazer uma coisa tremenda. Eu sei que os irmãos aqui já ouviram falar. O Antíoco Epifânio IV, ele praticou a abominação da desolação. Ele matou uma porca dentro do templo que Esdras havia reerguido. Ele matou uma porca. Vejam que lá em Levíticos 11 diz que a porca ou o porco era uma alimentação que era proibida para os judeus porque era impura, não é? E para piorar, ele não só obrigou os judeus a comerem, ele também matou a porca no lugar onde se matava o cordeiro. E ele pegou o sangue daquela porca e ele jogou dentro do templo. A história conta isso, não está na Bíblia, porque isso aí tem a ver com aqueles 400 anos ali de período intertestamentário, período interbíblico. E aí então ele vai e joga lá o sangue da porca no lugar santo, santíssimo, da porca no lugar santo, santíssimo, e no meio lá do templo que o Esdras havia erguido. E pior, sabe o que ele fez? Ele pegou membros da família dele, a história conta, e ele colocou nos quartos da igreja, do templo. Ele pegou e mandou cessar a atividade religiosa no templo e mandou ocuparem lá os ambientes, as salas, os cômodos do templo, sabe com quê? Com a família dele. Aquela família ficou lá, e aí todo mundo passava no templo, não havia templo. Por que não? Porque o templo estava profanado, uma porca havia sido morta no lugar do holocausto, o sangue da porca havia sido aspargido no lugar onde havia a necessidade de haver o sangue do cordeiro. E pior, ao invés de terem lá sacerdotes de Deus, quem estava morando lá eram os aproveitadores do templo, eram indivíduos que estavam usando o templo para o seu próprio bel prazer, indivíduos que estavam manipulando o templo, indivíduos que estavam mal utilizando o templo. E vejam os irmãos, os judeus ficavam quietos, com medo, até que no meio deles rompe uma voz corajosa, uma voz audaciosa, uma voz disponível, que é a voz de Judas Macabeus. E ele se reúne com os seus parentes, os Macabeus, e de repente outra família, a família dos Asmoneus, também se reúne com eles, e os judeus vêm, cercam o templo, expulsam a família de Antíoco Epifânio e rededicam aquele templo ao Senhor, dizendo: esse lugar aqui é casa consagrada, esse lugar aqui é lugar separado, esse lugar aqui é o lugar do Kadosh de Deus. Uramacandaramahai, oh aleluias, oh aleluias, oh aleluias. Os irmãos
foram muito felizes quando fizeram essa abordagem aqui, porque tem um monte de gente que está usando o templo indevidamente, está ocupando lugar e está trazendo, aleluia, imperfeição, impureza e injustiça para o templo. Mas assim diz o Senhor: eu começo a soprar para longe, aleluia, toda essa imundície, toda essa impureza, e eu levanto aqui uma família poderosa, audaciosa, corajosa, de homens e mulheres que se unem para se santificar. Levante a sua mão, por gentileza. É noite de dedicação, é noite de dedicar a mente, é noite de dedicar o coração, é noite de dedicar os pensamentos, é noite de dedicar a alma, é noite de dedicar o corpo ao Senhor. Amakandaramai laramahai, oh teketore manarashura mahai, lemanara nashura mahai. Aleluias, é tempo de você dedicar ao Senhor. Aleluias, é tempo de você rededicar ao Senhor. É tempo de lavar o chão, lavar as paredes. Aleluias, abrir as janelas, permitir que o sopro do Espírito entre. É tempo de deixar o Senhor levar para longe, aleluia, aquilo que traz contaminação e impureza. E é tempo de dizer: revela a tua glória, revela o teu poder, revela a tua unção, revela a tua graça, revela a tua misericórdia. Entra onde eu não posso entrar, faz o que eu não posso fazer, tira aquilo que tem me prendido longe do Senhor, quebra as correntes, estoura os ferrolhos, põe por terra as portas de bronze, endireita os caminhos, aplana os montes e exalta os vales, e faz uma obra gloriosa em minha vida. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Nesse final de culto, dê uma palavra de adoração ao Senhor. Ore cantore mahai. Ere manarakandara manashura manahai. Urabakandara manaracandore manahai. Deus nos ajude, Deus nos ajude, Deus nos ajude. Aleluias. As instituições religiosas se restabelecem em Israel e vêm para o Novo Testamento. No Novo Testamento, o idioma já não é mais o hebraico, o idioma preponderante é o idioma grego. E a palavra grega para santificação é a palavra hagios. A palavra hagios, ou agios, com H, que aí pronuncia hagios, a palavra hagios quer dizer separado, santificado, aleluias, exclusivo, aquilo que é consagrado, aquilo que é sacrossanto, aquilo que tem a ver com coisas dedicadas ao Senhor. E quando nós abrimos o Novo Testamento, nós encontramos lá nas margens do Rio Jordão um homem que não tinha muita aparência física, ele não tinha muita capacidade de atração a partir do seu exterior. Era um homem um pouco rupestre, era um homem um pouco inadequado socialmente, era um indivíduo que usava pele de camelo, era um indivíduo que comia mel silvestre, era um indivíduo, irmãos, aleluias, que tinha uma palavra não muito convencional. O sermão dele, de fato e de verdade, não era como o sermão que foi ilustrado aqui, né? Um sermão apenas para saciar o ego, para exaltar o humanismo e para colocar o homem em lugar de destaque. Era um sermão duro. Pelo contrário, a palavra dele era cortante, era uma palavra penetrante, era uma palavra impactante. O seu sermão girava em torno do tema da denúncia aos pecados, e ele intitulou os seus patrícios de raças de víboras. E quando ele coloca raças de víboras, ele quer dizer que são indivíduos que até se abeberam do templo, até frequentam o templo, mas na verdade não são tocados pela palavra. São indivíduos mecânicos, plásticos, vazios e
hipócritas, indivíduos que frequentam a vida, a agenda, frequentam os compromissos religiosos, mas estão ali apenas para inglês ver, apenas para saciar e satisfazer aptidões sociais, mas no fundo não tem nada de Deus. São sepulcros caiados, são almas penadas que não encontraram prazer em Deus e estão no limbo existencial buscando um lugar para que possam se abrigar. E ali João as define dizendo: vocês são raças de víbora. E ele anuncia também o juízo. Ele diz: há um juízo vindo aí, há um juízo. O machado está posto sobre a raiz, a pá está posta sobre a eira e o fogo já está aceso. Há um juízo vindo aí. Só que no meio desta mensagem dura, dessa mensagem de conscientização, e na maior parte das vezes a mensagem de conscientização é uma mensagem de solapamento, é uma mensagem de despertamento que nos traz ali um chacoalhar que não é fácil suportar. No meio daquela mensagem dura, João Batista diz: mas há alguém que está vindo aí, há alguém que está vindo aí, aleluias, ele é o Santo dos Santos, aleluias, aleluias, ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado de Deus, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele é Deus como Deus é Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, autoexistente, ele é incriado, ele é imenso, ele é impecável, ele é glorioso. Há um aí, aleluia, diante do qual os anjos, arcanjos, querubins e serafins se prostram para dedicar adoração, louvor e celebração. Os demônios tremem e os reinos da terra se abalam. Ele está vindo aí, o Santo dos Santos, o Cristo ressurreto. Ele está vindo aí e ele vos batizará com fogo. Haverá um juízo, mas mais do que isso, ele vos batizará com o Espírito Santo de Deus. João Batista começa um trabalho, e esse trabalho, aleluias, revela, prepara para o advento de Cristo. Cristo então vem e funda a igreja, e ele vai fazer a mesma coisa que Deus fez no passado. Ele vai agora agir com rágio. Com rágio, como assim, pastor? Com a separação. Ele separa 12, depois ele separa 70, depois ele separa uns 120, e sobre esses 120, ele derrama do seu Espírito, da sua graça e da sua glória. Nasce a igreja, um povo separado, um povo zeloso, um povo de boas obras, aleluias. Nasce a igreja como organização, irmãos, ela é péssima, porque a organização tem a mão do homem, a organização, ela coloca a instituição acima do ser humano. A organização, ela é terrível, porque ela manipula. Todos vocês aqui já tiveram uma experiência de decepção com a organização, e se você não teve, eu sinto lhe dizer, mas algum momento da sua carreira você vai se decepcionar com a organização. Mas lembre-se que a igreja não é só visível, tangível, tateável, ela não é só feita dessa organização, ela também é um organismo vivo, ela também é a noiva do Cordeiro, ela também é a assembleia dos primogênitos, ela é também, aleluia, formada por homens e mulheres, aleluia, lavados, remidos e reconciliados pelo Senhor, aleluia. Eu costumo sempre dizer, você pode ter toda a crítica contra a igreja organizada, você pode ter toda a crítica contra a igreja associativa, a igreja sem fins lucrativos, diretoria, os campos, você pode ter tudo
ter palavras e opiniões contrárias e decepções, mas quanto à igreja, aquela que o C.S. Lewis ele define a igreja mística, a igreja imaterial, a igreja incorpórea, a igreja que eu não consigo ver, porque dentro da igreja tem a igreja verdadeira, mas o Senhor olha, e o olhar dele é como um olhar de chama de fogo, e ele sabe identificar quem é dele. Aleluia. Quem é do Senhor está separado, quem é do Senhor está dedicado, quem é do Senhor está vivendo em santificação para a glória do Senhor. O C.S. Lewis fala: a esta igreja mística, o corpo de Cristo na terra, a essa igreja transcendente e gloriosa, a esta igreja militante e escolhida, a esta igreja que é santa, que é separada, que é a noiva sem mácula, a esta igreja o Senhor conhece, e quando o Senhor pega essa igreja para caminhar com ela, até os anjos ficam impressionados, e um anjo diz para o outro: quem é ela? Ela é simplesmente a noiva do Cordeiro, ela é simplesmente, aleluia, aquela que participará das bodas do Senhor e que será eleita e consagrada como a senhora eleita, aquela que vai julgar até anjos. Essa daí é separada, aleluia. Cada um de nós deve lutar e se esforçar, não para pertencer a uma instituição. Deixa eu dar uma palavra mais direta para você. Se você tem se esforçado para buscar um lugar ao sol dentro da instituição, você está trabalhando com Deus apenas para esse tempo, porque o seu nome não deve apenas e tão somente figurar no hall de membresia de uma igreja, de uma denominação. Não, o seu nome deve figurar no hall dos eleitos, dos salvos, dos redimidos e dos reconciliados. E é óbvio, é natural que essa igreja invisível, ela está dentro da igreja organizada, mas ela não se mistura, é água e óleo. O Senhor, quando olha, ele sabe quem é dele e quem não é. Eu não estou aqui para dizer quem é e quem não é, e ninguém aqui tem autoridade para dizer quem é e quem não é, mas cada um pode falar a respeito de si mesmo e dizer no seu próprio interior: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que daqui a um tempo ele se levantará sobre a terra. E quando ele se levantar sobre a terra, ele chamará o meu nome, e ele dirá: amada minha, noiva minha, levanta e vem, e eu ouvirei a voz, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor, pois a ovelha conhece o seu pastor, e o seu pastor conhece a sua ovelha. No Novo Testamento, a igreja começa a se desenvolver, e aí a igreja vai se expandindo para o mundo, e o último dos apóstolos, que é João, morre, e aí alguém diz assim: bom, a igreja morreu nada, o Senhor sempre tem, aleluia, os 7.000 joelhos que não se dobram. Não duvide, viu? Nunca desconfie disso. O Senhor tem um remanescente fiel. Aleluia. De vez em quando esse remanescente está, aleluia, embrenhado entre sombras, está embreado entre poeiras, mas o Senhor sopra o sopro do seu renovo, aleluia, e traz vida, traz alegria, traz avivamento, traz fervor, e a igreja brilha como astro reluzente nesse mundo. Aí vem o período dos pais. No meio dos pais, alguém vai dizer assim: no período dos pais da igreja, a igreja, esse povo kadosh, esse povo rajo, esse povo santificado desapareceu nada. Aqui ou acolá Deus levantava os seus homens, Clemente de Roma, Orígenes de Alexandria, Deus vai levantando, aleluia, Tertuliano de Cartago, Deus vai levantando todos esses homens, até que chega em Santo Agostinho de Hipona, um homem com uma mente maior do que a caixa craniana, mas quando ele fala, a palavra de Deus, aleluia, atinge os corações. Deus vai levantar nesse período aí um homem chamado João Crisóstomo, lá em Constantinopla, por volta do ano 330, e ele vai ser intitulado como Boca de Ouro. Por quê? Porque conforme ele vai falando, as pessoas vão sentindo que não sai da boca dele palavras, mas sai da boca dele pó de ouro, e elas saem enriquecidas, elas saem iluminadas, elas saem valorizadas, elas saem se percebendo e percebendo Deus
que ela serve, aleluia, e aí Deus vai marcando com esse povo a geração dos pais. Aí vem o período chamado período das trevas, período da Idade Média. Na Idade Média, alguém diz assim, bom, com toda essa caça às bruxas, com toda essa caça aos alquimistas, com toda essa perseguição ao conhecimento, inclusive dizem que naquele período a igreja borrifava veneno diluído em água nas páginas, para que quando alguém fizesse isso aqui, colocasse veneno na boca e passasse mal. E aí, ao passar mal, tinha que chamar o padre. E aí o padre ia lá e dava o antídoto e dizia, a igreja sara, e só a igreja pode deter a palavra. Aí alguém diz assim, mas nesse contexto aí, os santos não estão. Estão sim, é nesse contexto que Deus vai levantar os pré-reformadores. Deus vai levantar o São Francisco de Assis, um homem poderoso de Deus, que abandona a cidade e vai para os monastérios, para viver uma vida de kadosh, de rágio, de separação e de santificação ao Senhor. É nesse período que lá em Cantuária, na Itália, Deus vai levantar o Anselmo de Cantuária e ele vai fundar as escolas e vai começar o movimento do escolasticismo. E no meio daquele movimento do escolasticismo vai surgir ali São Tomás de Aquino, e São Tomás de Aquino vai ser um expositor hábil, um exímio expositor das escrituras sagradas. Aí você diz, bom, Deus então está levantando o seu povo consagrado e santo, sim. E aí Deus vai levantar lá em Florença, na Itália, um homem, aleluia, um pastor, um pregador, chamado Jerônimo de Savonarola. E o Jerônimo de Savonarola pregava a palavra com autoridade. Quando o povo terminava de ouvir, o povo ia em casa e o povo buscava as bulas papais, as indulgências papais, buscava lá até escritura que a igreja estava vendendo de escritura, terreno no céu. Teve gente que comprou terreno bom perto do mar de cristal, mas quando ouviu a mensagem cortante, transformadora, essa espada que transforma e que dilacera o homem de verdade, da boca de Jerônimo, o povo foi em casa, buscou, e lá na praça de Florença, o povo fez lá uma grande fogueira, colocou fogo, e aleluia, e se santificou para a glória do Senhor. Isso chegou para o Papa, e o que o Papa fez? Mandou lá uma pretória lá em Florença, querendo intimidar o Jerônimo de Savonarola. E o que o Jerônimo falou? O Jerônimo disse assim, pode acender a pira, meu irmão. Papa, com toda a pretória, acenda a pira, coloca fogo na madeira e deixa o fogo pegar, porque aqui está, aleluias, um grupo de homens e mulheres que não se dobram, mas que servem a Deus com santidade, com pureza para a glória do Senhor. Na região da Alemanha, Deus vai levantar um homem lá chamado John Hus, e esse John Hus vai pregar contra a igreja católica, contra as indulgências, contra os pecados de prostituição, e um povo vai seguir o John Hus, e aí o John Hus é julgado, ele é condenado e ele vai morrer, mas no dia da sua morte, por volta de 1417, ele diz, hoje estão matando aqui um pato, porque Rus em alemão quer dizer pato, estão matando um pato, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne, e quando Deus levantar um cisne, ninguém aqui vai conseguir tocar nele. Em 1517, dia 31 de outubro, 100 anos depois, o Martinho Lutero estava fixando na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses e chamando a igreja para viver essa pureza, essa santidade diante do Senhor. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Oracandaramahai, Urabacandaramahai, aleluias, 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 eu estou sentindo a presença de Deus, aleluias, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, aleluia. Fala para o seu irmão, santidade ao Senhor, esta é a ordem. Uramanacandaramahai, para terminar. Lá em Genebra, na Suíça, Deus vai levantar um catedrático, porque eles têm a falsa ideia de que só nos monastérios
Só na escolástica, só dentro da escola teológica, ou da escola dominical, ou do culto de ensino, é que Deus levanta gente santificada. Deus levanta também entre os nobres. Tem uma hora que a glória de Deus toma os nobres, e os nobres se despertam da sua condição de pecado e voltam-se para Deus. E aí Deus vai tomar lá em Genebra, aleluias, o homem chamado João Calvino. E o Calvino é um poderoso, o homem era extraordinário, ele escreveu as Institutas de Calvino. E ele então começa um processo, aleluia, de avivamento e de reforma lá na Suíça. Deus vai levantar em Zurique um outro nobre, Suíça também, na terra de gente com recurso. Deus vai levantar lá Ulrich Zwingli, que vai fazer uma obra. Deus vai levantar lá na Holanda Erasmo de Roterdã, que vai fazer uma obra extraordinária. Aí depois a igreja entra num estado de hibernação, num estado de sonolência, num estado de apatia, num estado de indiferença. E aí alguém diz assim: cadê o povo santificado? Cadê o povo que busca santificação? Cadê? Aí de repente Deus vai levantar os avivalistas. Aleluias, glória a Deus. O Dwight L. Moody vai estar em Chicago, nos Estados Unidos, trabalhando na sapataria do pai dele. E ele é adolescentezinho, e ele está lá trabalhando, e enquanto ele vai martelando ali os sapatos e colando os sapatos que o pai fabricava, e ele também auxiliando o pai, de repente ouve-se um vento dentro da sapataria. A glória de Deus toma aquele ambiente, e Deus fala para ele: Dwight L. Moody, abandona essa sapataria, porque eu vou fazer uma obra extraordinária na sua vida. Aí ele saiu da sapataria, foi para uma escola teológica lá em Chicago. Aí chegou lá em Chicago, começou a estudar lá e queria ficar só estudando e dando aula. Aí um dia Deus bradou na sala e disse: Dwight, eu te chamei quando você estava lá na sapataria para você pregar, para você falar do meu amor. Eu não quero você só dentro da escola, não, eu quero você nas ruas. Vai para as ruas, porque eu tenho uma obra a fazer. Eu vou chacoalhar essa região aqui através de você. E ele relutou contra Deus. Um dia, sábado, ele chegou no seminário. Quando ele chega lá, o seminário estava pegando fogo. O seminário estava incendiado, o prédio incendiado. Ninguém morreu, mas eles perderam a escola. Aí os alunos disseram assim: e aí, Dwight, o que nós vamos fazer? Ele disse: Deus não nos tirou um lugar de pregar. Deus nos colocou no lugar onde verdadeiramente temos que pregar. Perdemos um prédio, mas ganhamos as ruas. E ele então começa a pregar a palavra de Deus. E aquilo vai chacoalhando os Estados Unidos, e aí vai chegando na Inglaterra, Charles Finney, até que lá na Inglaterra Deus vai levantar Charles Haddon Spurgeon, e o Spurgeon vai pregar com ousadia. Depois Deus vai levantar o John Wesley, Jonathan Edwards, e Deus vai levantando esse povo, até que finalmente, aleluias, glória a Deus, nós chegamos no século XIX, lá no século XX melhor, e no século XX Deus vai levantar o William Seymour, e o William Seymour vai começar um trabalho lá na Rua Azusa, em Los Angeles, de avivamento tremendo. Aí alguém olha e diz assim: o lugar não é muito bonito, o povo que está aí é um povo pobre e iletrado, mas há algo diferente naquele lugar. O que há ali? Há uma nuvem de Deus que desce sobre aquela casa, e quando a nuvem de Deus desce, o enfermo é curado, o morto é ressuscitado, o triste fica alegre, aleluias, o desanimado ganha ânimo, aleluias, aquele que não tem muito conhecimento ganha habilidades e graça, e Deus vai abrindo as portas. É um tempo de renovação do Senhor. Aleluias. Luigi Francescon sai da Itália, vai para os Estados Unidos e é queimado no fogo, e vem para o Brasil e funda a congregação cristã. Aleluias. Daniel Berg e Gunnar Wingre saem da Suécia e vêm para os Estados Unidos, e lá em Chicago são queimados também pelo poder de Deus e fundam as Assembleias de Deus. E aí de repente, nesse movimento, a igreja vai crescendo. Daqui a pouco vem o pastor Dejair e funda, aleluias, o avivamento da fé. E depois vieram os pioneiros desta congregação, porque aqui tem os pioneiros, nós estamos aqui de passagem. Quando a gente chegou aqui, essa igreja já estava pronta, mas houveram aqueles que arrancaram um toco aqui, existiram aqui aqueles que trabalharam, aqueles que ganharam as primeiras almas, que batizaram as primeiras pessoas. Aleluia! São homens e mulheres que estão vivendo o kadosh de Deus, o rajo de Deus e a separação de Deus.
Fala para o seu irmão aí, santidade ao Senhor. Diga para ele, não importa o tempo, diga, não importa o tempo, não importa a condição social, santidade ao Senhor.